Há poucos dias eu estava conversando com um motorista de táxi, estava indo lá para o centro da cidade de Porto Alegre, e ele estava falando um pouco comigo sobre economia. Ele me reconheceu, começou a falar sobre economia. E num determinado momento ele me disse o seguinte: olha, Políbio Braga, eu não consigo entender porque vocês falam PIB para lá, PIB para cá. Eu ligo o noticiário de noite, se o PIB caiu, o PIB subiu. Não tem uma maneira diferente de dizer que em vez de usar esse PIB, porque nem explico que diabo é esse de PIB. E eu disse para ele assim: olha, PIB é o conjunto de todas as riquezas que se produzem em um determinado período em algum local. É o produto interno bruto. Aí ele disse: mas então por que não diz, olha, isso é toda a riqueza produzida durante um período tal num determinado local? Eu digo: vai ficar muito grande, né, para ele, né? Quase tudo, quando se resume, né? É PIB, é um PIB. Bom, e ele disse para mim: bom, o nosso PIB aqui tá desse tamanho, tá igual ao PIB do Napoleão Bonaparte, é bem pequenininho. Digo: nem tá mais pequenininho. Eu disse para ele: isso foi ontem, hoje é quinta-feira, foi quarta-feira, dia 9 de setembro. Eu digo: nem tá pequenininho, né? Eu tinha acabado de passar aqui nesse site em primeira mão os dados do segundo trimestre deste ano da economia gaúcha, do desempenho da economia gaúcha no segundo trimestre deste ano. Primeiro já tinha, é o quinto trimestre ruim, segundo os dados da Fundação de Economia e Estatística. Bom, neste segundo trimestre, o recuo do PIB, ou seja, nós produzimos nesse segundo trimestre 0,6% menos do que tínhamos produzido no trimestre exatamente igual do ano anterior. Menos, ou seja, como é o quinto trimestre, já estamos nisso aí já há um ano e lá vai bola, é recessão. A recessão cai lá. Estamos em recessão. E a perspectiva para esse ano, no semestre, foi 0,9% menos. Podia ter sido até pior. Por que não foi pior? Porque a economia do Rio Grande do Sul ela é fortemente impactada pelo que acontece no campo, pelo chamado setor agropecuário, né? O setor agropecuário, se você pegar um bolo, uma laranja, e dividir em 3 fatias, que são os 3 setores, primário, secundário e terciário, né? Lá vamos nós de novo. O primário, que é agropecuário, o secundário, que é a indústria, e o terciário, que é o resto, é comércio, serviço, tudo isso aí. Pois bem, a participação dessa fatia do setor agropecuário ou do setor primário no conjunto de toda a laranja da riqueza aqui é pequeno, dá menos 10%. Mas, em compensação, ele se desdobra sobre os 2 outros setores, que é o secundário e o terciário, indústria e serviços, né? Ele se desdobra para ali, ele influencia muito esses outros 2 setores, né? E o chamado, então, complexo agribusiness, que é um conjunto de agricultura, tudo que acontece, que está relacionado com o campo, na indústria, no serviço, tudo por causa do campo, dá uns 35%, 40%. Então a influência é grande, né? Então, se você pegar de novo a ideia da laranja, aqui está a laranja, toda a riqueza do Rio Grande do Sul, divide em três gomos. Um gomo é o setor primário, agropecuário, o outro gomo é a indústria, o outro gomo é serviço, comércio, setor público, transporte, tudo isso aí, bancos. Pois bem, esse gomo menor na composição da laranja, ele cresceu assim espetacularmente, cresceu 15,6%. Nem a China cresce tanto, pois houve esse crescimento aí, até porque boa parte da comercialização ocorreu no segundo trimestre do ano, mas cresceu 15,6%. A indústria não, a indústria está crescendo que nem um rabo do cavalo, caiu 9,1%, e o setor de serviços, que é o último, né? Comércio, serviço, setor público, influenciado fortemente, inclusive pelo setor público, caiu 1,1%. Então, o Rio Grande do Sul, estamos em recessão, e vai ser assim durante todo o ano, acompanhando até o que vem acontecendo no cenário nacional, porque o PIB nacional também está ruim, não está nada, nem um pouco bom. Numa hora dessa, como dizem as pessoas mais pobres, né, em casa que falta pão, todo mundo grita e todo mundo tem razão, né? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, porque não é apenas a economia que vai mal aqui do Rio Grande do Sul, porque dentro da nossa economia
e claro, nós estamos ajustados aí a uma economia nacional que também vai mal, né? Mas fora isso, nós temos aí no setor terciário, com forte influência dentro da economia, porque o setor terciário representa mais de 50%. O combo do setor terciário, naquela laranja de 3 partes, é enorme, é mais da metade. Então, e ali tem uma preponderância ali, muito grande, o governo, né? E o governo do Rio Grande do Sul passa por uma tempestade, quer dizer, uma tempestade perfeita, né? O pessoal como eu já disse aqui várias vezes, do setor público está praticamente tudo em greve. Agora, nessa sexta-feira, amanhã, o governo do estado conseguiu um dinheirinho ali para pagar mais de R$800 para 347 mil funcionários do executivo. Mais de 800, a segunda parcela. Ele pagou 600 no início do mês, paga 800 agora no dia 11 e vai pagar o terceiro, depois vai pagar o quarto e depois mês que vem, olha, isso aí vai longe. Essa situação poderia até talvez não estar tão grave assim, eu já estou terminando, poderia até não estar tão grave assim se a Assembleia Legislativa resolvesse ela fazer um gabinete de crise. Há poucos dias o deputado Enio Bastos para mim, mas a área de segurança tem que fazer um gabinete de crise. Eu acho até que já passou a hora de fazer um gabinete de crise, porque os gaúchos estão assim, olha, sem policiamento, cada um faz o que for possível, né, para se defender. Mas vamos à vaca fria da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, olha aqui pessoal, isso tudo aqui, eu andei fazendo uma pesquisa nesses últimos dias aqui a respeito de todas as propostas que o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa, que são uma boa parte são propostas de ajustes. Algumas são de aumentar a receita, mas outras são propostas de ajustes. Essas de ajustes, até eu acho que o governo podia aprofundar muito mais, e acho até que vai aprofundar muito mais. Mas a Assembleia, ela tinha que entrar em gabinete de crise, eu não sei, eu falo para os deputados, não, semana que vem, como semana que vem? Nós não temos nem amanhã, quanto mais semana que vem. Eu não sei que diabo está vendo que os deputados não pegam e se reúnem agora, não vão nem para casa esse fim de semana, vão trabalhar esse fim de semana, sábado e domingo. Eu não sei o que está vendo com a sociedade gaúcha que não está exigindo dos seus deputados que eles trabalhem 24 horas por dia e tratem de aprovar esses projetos mandados para a Assembleia Legislativa. Entre eles tem coisas assim como, por exemplo, sacar mais dos depósitos judiciais. Vai 1 bilhão, já dava para pagar os brigadianos aí, mais alguma coisa durante 2, 3 meses. Não vai resolver o problema, mas minimiza isso agora, enquanto as outras medidas de ajuste, de aumento da receita não vêm. O governo está vinculando a aprovação dessa proposta à aprovação da proposta de aumento do ICMS. Pois bem, pois que toquem isso aí. Mas imediatamente, se uma coisa depende da outra, feche e manda isso aí adiante. Porque do jeito que está o Rio Grande do Sul, isso não é possível continuar. Assim como está, não dá. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está precisando entrar no gabinete de crise, botar a mão na cabeça e resolver isso aí de uma vez por todas. Para isso tem que trabalhar 24 horas por dia. Como eu faço aqui. Por que eu posso fazer aqui, o deputado não pode, o governador não pode, o secretário não pode? Pode sim. No momento em que as pessoas estão precisando sobreviver, pode e deve. É isso que se exige agora, imediatamente aqui no Rio Grande do Sul, que se faça. Ou então que fique chorando aí pelos cantos. Quer dizer, quem fica chorando mesmo pelos cantos somos nós, né? Bom, eu volto amanhã.